Meus cumprimentos a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, seguros, enquanto ainda vivemos tempos de pandemia. Bom, mais um vídeo de comentários, né? Assunto da aula 22 é a equivalência entre os ensembles. A gente já pôde ter uma boa provinha, né? Estabelecendo as relações entre as diferentes funções de partição, e agora a gente só faz um comentário geral para fechar o assunto. Lembrando que esse PDF ele é um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Ele é bem sucinto e que ele nos permite localizar as palavras-chave e seções-chave dos livros que são apontados, estes que devem ser lidos e estudados com bastante atenção. Então, recomendo bastante atenção, né? Atenção suficiente, que basta, na leitura do livro do Casquilho, que é o que a gente está seguindo com essa disciplina, o livro do Reif, que é um livro que eu gosto bastante, e os outros que eu sempre tenho citado, né? O do Salinas, do Pátria, do Greiner, do Huang, do Rio, e aquele que dentre esses você se sentir mais confortável, valendo sempre a pena ler mais de um livro para acabar colecionando as ideias e exemplos ou seja, materiais provenientes de diferentes autores, que pode ser muito instrutivo no processo de aprendizagem. Ok, então vamos lá. A gente fala de equivalência termodinâmica dos ensembles, né? Até o momento a gente estudou os ensembles mais comuns. Aqui vale a pena mencionar que a gente estudou o microcanônico, né? Microcanônico formado por E, Vn. Estudamos o canônico, né? T, V e N. A gente passou também pelo gran canônico, né? T, V e potencial químico. E no vídeo imediatamente anterior, isotérmico isobárico, né? T, P e N. Seja os parâmetros que caracteriza cada um dos ensembles que a gente estudou. Claro que vocês podem dar uma olhada, por exemplo, no livro do Rio e visitar alguns outros ensembles e tudo mais, tal. É um exercício interessante. Então, o objetivo dessa sessão é mostrar que os ensembles são equivalentes para o cálculo das grandezas termodinâmicas. Então, a gente vai partir da expressão geral da entropia, né? Aquela que é dada pelas probabilidades, e logo de cara pensar em termos da flutuação de energia. Bom, vamos lembrar, né, a hora que a gente estava falando de flutuação relativa, né? A flutuação relativa ela varia com 1 sobre raiz de n, né? Vamos lembrar que a gente está tratando de sistemas com um número considerável de partículas, né? Por isso que a gente lança a mão da estatística, né? A gente não consegue, vamos dizer assim, registrar a evolução de todas as partículas do sistema nos termos da mecânica clássica, ou seja, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 partículas no meu sistema, eu não consigo resolver 6 vezes 10, é humanamente impossível até o momento, né? Computacionalmente talvez a gente possa ter uma ideia de como fazer isso, mas analiticamente, um humano com um caderninho, escrever 6 vezes 10 a 23 expressões é uma situação tanto quanto complicada, e lembrar que a gente está falando de interação de todo mundo com todo mundo, tal. Então por isso a gente lança a mão da estatística. E se a gente lembrar que varia com 1 sobre n, né, o que acontece é que a gente vai acabar tendo distribuições bem localizadas, né, que é o que o livro está mencionando aqui, né, a hora que a gente pensa em termos da flutuação de energia e fornece essa expressão. Então,
se a gente for pensar em termos de probabilidade, a probabilidade de encontrar um sistema descrito pelo ensemble canônico, por exemplo, fora da energia média é praticamente zero. Okay? Aqui a gente está usando o canônico, o microcanônico já é definido pela própria energia, e também porque o canônico é o nosso sistema de referência. Okay? Então, com isso, a gente acaba, com essa afirmação, com essa constatação, a gente acaba verificando a validade do que a gente utilizou lá na nossa primeira abordagem do ensemble canônico para fazer o uso do método do termo máximo, né? Ou seja, associar efetivamente que as contribuições elas estão associadas ao E médio, né? Lá vocês podem se lembrar que foi empregado, né, esse método do termo máximo, onde a gente chegou num delta de Dirac, onde a gente usava um NJ asterisco, né, que representava isso. E nessas condições ainda a gente pode lançar mão do postulado das iguais probabilidades a priori, considerando que o número de estados com energia E médio e o peso estatísticos vão ser dados por essa expressão aqui, né? A expressão 2 para qualquer R, né? Ou seja, para qualquer estado, uma vez que a gente está lançando mão nesse postulado da nossa ignorância. Então, se a gente tem ignorância sobre o sistema, a gente assume que essas probabilidades são iguais a priori. Aqui é onde eu reforço aqueles primeiros exemplos. Eu falava, qual é a probabilidade de ter vida em Urano, por exemplo? Bom, eu desconheço superfície de Urano, que tenho uma ignorância a respeito de lá, e se eu não tiver maiores informações, né, minha probabilidade vai ser dada por eventos desejáveis, que nesse caso é existir vida, dividido pelo número total de eventos possíveis, que seriam 2, haver vida ou não haver vida. Então aqui a gente está fazendo algo muito similar, que é o que trata o postulado das iguais probabilidades a priori. Então, numa situação como essa, a gente resulta nessa expressão que a gente já visitou em conteúdos anteriores, para a entropia, correto? Onde a gente acaba chegando então nessa forma aqui, né? Lembrando aqui que o comentário que eu tenho que fazer é em relação ao sinal de menos. Ok? O sinal de menos desaparece porque, como está no denominador aqui, né? Isso aqui é como se fosse ln de menos, e aí com esse menos acaba tornando mais. Então, assim, essa representação é semelhante à utilizada para mostrar que o ensemble microcanônico é um ensemble canônico degenerado, ou que estabeleceu as relações entre o ensemble macrocanônico e canônico e assim por diante, ou seja, aquela questão da gente conseguir tratar um ensemble e outro pela forma de escrever as suas funções de partição como uma estando relacionada com a outra. Ainda é importante salientar que do mesmo modo pode ser estabelecida uma relação de equivalência entre o ensemble macrocanônico e o microcanônico. Ou seja, a gente parte de novo da nossa equação mais geral, né, da entropia, aquela que depende das probabilidades, e nesse caso associa, né, ao P de NR, ou seja, a gente só faz a substituição aqui da forma como a gente define as probabilidades, né, para o estado e aqui o número de partículas, e de novo recorre que elas são proporcionais ao número de estados, né, nesse caso com E médio e com N médio. Mas por que N médio? N médio porque a gente sabe que no equilíbrio, né, quando foi igualado o potencial químico, a gente vai ter um número de partículas que entra
igual, né, equivalente ao número que sai, mantendo o meu sistema com um número de partículas praticamente constante, né, que, claro, salva eu estar olhando curtos intervalos de tempo, mas num tempo considerável, eu vou ter praticamente o mesmo número de partículas, mas que não significa que as mesmas partículas estão ocupando o meu sistema A. Significa que tem partículas entrando e partículas saindo na mesma taxa. Outro exemplo de equivalência, ele poderia ser tomado utilizando o ensemble isotérmico isobárico, sendo equivalente a um microcanônico especificado por E médio, V médio e N na contagem dos meus estados. Ou seja, essa contagem de estados aqui, né, é o grande filé para a gente, realmente importantíssimo, é por isso que é a expressão que está lá esculpida no túmulo do Boltzmann. Então, para resumir, né, duas citações ao livro do Casquilho aqui, que eu extraí na íntegra, portanto, em itálico e entre aspas. A relação S igual a KB ln de ômega tem uma validade apenas restrita em princípio, mas não na prática, a sistemas isolados e adquire assim um estatuto geral. Ou seja, a princípio ela estaria limitada ao meu ensemble microcanônico, mas como eu tenho equivalência entre os ensembles, então na prática ela pode ser expandida para todos os outros ensembles em questão, salvo as devidas considerações. E por isso que eu acabo mencionando que a gente pode fazer algumas escolhas visando cálculos, por exemplo, de alguns ensembles. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, aqui eu vou emplegar um ensemble gran canônico por uma questão de cálculo, ou como o nosso livro faz, por uma questão de aprendizagem. Ele vai estudar o gás ideal clássico, como a gente vai ver, com um ensemble macrocanônico, porque depois ele vai querer estabelecer relações com os gases quânticos e tudo mais. Todavia, a gente pode lançar mão do ensemble canônico, ou seja, a gente não precisa ter medo de empregar um ensemble ou outro na hora de resolver os nossos problemas. A gente precisa ter cuidado para fazer a adequada modelagem do sistema e as adequadas considerações para que esse sistema caiba naquele ensemble. Então, uma dúvida que surgiu na última semana é que eu propus uma atividade com algumas energias especificadas para o meu sistema e que claramente, né, na hora que você define energia, você define volume, define número de partículas, parece mais natural a abordagem do ensemble microcanônico. E se o microcanônico fosse usado para resolver aquele exercício, ele seria de mais fácil resolução. Entendeu? Impede da pessoa usar o ensemble canônico? Não, mas ele vai ter que fazer considerações e tudo mais que pode exigir um pouco mais. Então a gente sempre parte do sistema aqui, das condições que parecem mais adequadas, né? Então, por exemplo, eu tenho temperatura, volume e número de partículas constante, eu vou lançar mão de ensemble canônico. Se eu tiver grandes problemas e depois quiser usar essa equivalência entre os ensembles, aí eu tenho liberdade para fazer isso, mas claro, sempre vale lançar mão de estudar bastante, treinar bastante, fazer várias continhas para ter esses conceitos, essa fundamentação muito sólida, porque isso dá uma certa liberdade, conhecer é a melhor coisa para gostar e se sentir à vontade, né? Na minha opinião, pelo menos. Comentário final, né? Devido à equivalência termodinâmica dos ensembles, podemos, em princípio, selecionar o ensemble de trabalho em função da facilidade de cálculos no formalismo correspondente. No entanto, em problemas de simulação numérica,
onde o número de elementos do sistema em simulação está restrito pela capacidade de cálculo computacional, é preciso ter cuidado com as diferenças de resultado do cálculo nos diferentes ensembles. E aqui vale aquele comentário, né, de que para a estatística valer, a gente precisa varrer todo o espaço conformacional, ou seja, ter a enumeração completa dos estados. E, por vezes, né, a simulação ela não consegue, devido ao número de partículas, tamanho do sistema ou qualquer outra coisa, né? Bom, número de partículas e tamanho do sistema é um pouco redundante, né? Mas é claro que a gente pode ter alguns campos mimetizando o que seria partículas e tudo mais, não vou entrar em detalhes aqui. O alvo é que, por vezes, a gente não consegue varrer numa simulação todo o espaço conformacional, a ponto de ter que lançar mão, né, de algumas metodologias, por exemplo, como em simulações por Monte Carlo, usar o Wang-Landau, ou algumas outras abordagens, como do método dos múltiplos histogramas e tudo mais, que são assuntos que, com certeza, quem for para pós na área de física computacional para o estudo de macromoléculas vai visitar. Então, é isso aí. Eu fico à disposição para dúvidas e a gente se fala nas aulas síncronas e até o próximo vídeo.